Primeiro, para eu começar a falar sobre o reino da lira, eu vou pedir para vocês abrirem, né, um pouco essa visão, essa concepção, que vocês têm, os modelos que vocês têm. Assim como eu pedi lá na magia cristalina, eu pedi a mesma coisa para vocês abrirem, para tentar, então, assim, olhar as coisas por um outro ângulo, por uma outra visão, porque a gente está incutido na nossa memória, né? nas nossas células, nas memórias celulares, né? E a gente também está ligado no inconsciente coletivo cristão aqui do Ocidente, com muitos tabus, com muitas referências religiosas arcaicas. E é por isso que a humanidade ela muda a passos muito lentos, né? Porque a gente está cheio de influências até nas memórias das nossas células, sobre as referências, sobre os nossos padrões, sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita. Então a gente vive assim nessa busca de verdades, né, sobre as coisas, porque a gente traz as verdades do passado, a gente traz várias verdades de passados que entram em conflito consigo mesmo. Então por isso que às vezes as coisas vão voltando como ondas, né? Então a gente está num momento aí que devido à internet fica até mais fácil a gente acompanhar isso acontecendo na sociedade, né? Então assim, a gente tem uma ideia ali do Cristo forte, muito viva, né? Em todos nós. E aí essa memória, ela também se contrapõe. As memórias de tempos em tempos, elas também vão se contrapondo. E isso é um processo natural, né? Dessa contraposição de memórias, de verdades, e às vezes leva até uma mente um pouco, às vezes, perturbada, perturbações sociais, perturbações internas, perturbações externas, e isso tudo faz parte do reino da lira também, faz parte desse inferno, dos infernos pessoais, dos infernos sociais, coletivos, né? Então, eu quero que você, não quero que você negue nada em você, mas eu quero que você se abra para novas concepções e reflita a partir dessa aula em tudo que a gente vai falar, certo? Bom dia, gente. Bom dia, Luísa. Bom dia, Heloísa, Luísa, Ariadne. Bom dia a todos. Então, o reino da lira é o reino do inferno, é o reino infernal. Mas não é esse inferno católico. Não é o inferno católico que a gente está falando. Não é o diabo católico. Não é. Então, vai ser uma coisa mais abrangente, que a gente vai falar de coisas infernais e do propósito que essas coisas têm na existência, certo? Então, o reino do cabaré é um dos povos, são os povos, né? O povo do cabaré, né? A linha do cabaré é um dos reinos da lira. Então, quando você fala assim, olha, cigana, não sei o que lá, do Oriente, o reino do Oriente, o reino cigano, os ciganos do Oriente, eles são ligados também ao reino da lira. Então, eu tenho lá o reino da lira, que a gente pode falar reino infernal, reino do inferno, ou reino da lira, tanto faz, são sinônimos, né? E dentro desse reino eu tenho várias linhas. E aí, uma dessas linhas é a linha do cabaré, o povo do cabaré. Aí eu tenho o povo do Oriente, aí eu tenho várias outras que eu trouxe, que depois a gente vai ver, certo? Então eu peguei um reino e peguei uma linha dentro desse reino para a gente falar, para a gente entender melhor. Por quê? A gente está em módulo de Pombagira e de Exu, e Pombagira e Exu, gente, são caminhos na nossa vida. São caminhos, é aprendizado, é reflexão, né? Quem acha que vai se aproximar do seu Exu e da sua Pombagira não vai ter que refletir, não vai ter que aprender, não vai ter que se transformar e se melhorar, não vai ter que mudar a concepção de vida, de si mesmo, dos outros. Quem acha
acha que vai se aproximar de Exu e Pombagira desse jeito, sem ter que se trabalhar, se transformar, sem ter que aprender, sem ter que voltar atrás em alguns caminhos ou experienciar novos caminhos, então não entendeu nada de Exu e Pombagira, né? Exu e Pombagira é muito complexo. Eles são muitas coisas, mas eles não são submissos aos homens, aos encarnados, e nem a religião nenhuma. É porque eles são muito voláteis quando necessário, eles são muito, eles se adaptam quando necessário, e eles fazem o que eles têm que fazer. Não importa qual bandeira estão levantando ali, eles fazem o que eles têm que fazer, porque eles estão a trabalho, a serviço da lei. E Exus e Pombagiras, eles, no geral, em todas as linhas, em todas as falanges, né, em todos os povos, como você quiser chamar na sua escola, no geral, eles têm todas as qualidades que a gente já falou e algumas que a gente ainda vai falar, aí, inclusive em Pombagira, né? Mas, se eu tenho então uma Pombagira, por exemplo, uma Maria Padilha do Cabaré, eu vou saber que além daquelas características gerais que os Exus têm, que as Pombagiras têm, que todas as Pombagiras têm no caso de Maria Padilha, ela também vai ter, caso ela seja uma Padilha do Cabaré, ela vai ter as características gerais de Pombagira, mais a do povo do Cabaré, e mais as características pessoais dela como ser. Porque pode ter 100 Pombagiras do Cabaré, 100 Marias Padilhas do Cabaré. Cada uma delas é um indivíduo. Então, só para a gente entender por que nós estamos falando também dos reinos e trazendo também esses temas. Porque quando você vira uma Pombagira agora no Exu, você já vai olhar diferente para ele. Você vai entender que ele tem aquela concepção geral de mistério Exu, da linha de trabalho dele, né? Ele tem o nome dele, o sobrenome dele, né? O campo de atuação dele e a personalidade dele, quem ele é como ser. E aí, os detalhes, quem vai contar para você é ele. A gente percebe alguma coisa nas vestimentas, nas cores, nas irradiações, no tipo de energia, na forma de trabalhar, nas palavras que as entidades usam, nas ações delas, nos pontos riscados delas, nos instrumentos que elas usam, no local, no campo, na linha dela, mas quem vai falar mesmo da essência dela é a própria entidade. Isso vai acontecer com as suas entidades pessoais, certo? Você não vai fazer uma magia evocatória, por exemplo, uma magia telúrica, vai vir uma Pombagira e vai ficar falando da vida dele, quem ele é, não vai. É como uma pessoa estranha que você contrata para fazer um serviço, vai fazer, ó, legal, até gostei de você, bacana, até pintou até um clipe que daria para fazer uma amizade, mas não dá, a vida é assim, cada um segue seu mundo, não vai chegar arreganhando nada. Agora, as suas relações pessoais, aí sim, aí você vai perguntar, Bruce tocando terror, então eu tô aprendendo, tô tendo que educar ele, né, ó, então... Eu deixei ele lá fechadinho, aí ele ficou uns minutinhos lá reclamando, quem reclama, aí deixou ele sair. Agora ele tá quietinho aqui em cima do Felipe. Se não faz isso, ele fica pendurando lustre no meio da aula. Né? Então eu tô aprendendo a lidar com ele, ensinando ele como que tem que se comportar, como eu tô dando aula. Fica atento aí, tá, filho? Deu uma travadinha, agora voltou. Parei de falar, agora voltou, tá, gente? Então, estamos educando o Bruce ao vivo. Bom, e aí? Ele é o mais terrível. De todos os gatos que eu já tive, ele é o mais terrível, gente. E aí, enfim, Pombagira e Exu é isso, né? E quando você vira agora um Exu, uma Pombagira, você vai analisar um monte de coisa neles, né? E se for próximo, for uma entidade próxima, você é uma entidade que vai ficar trabalhando com você, uma entidade pessoal, uma entidade de frente, você já sabe que tem muito mais para você adentrar nesse relacionamento.
E aí você não vai também só naquela coisa, sabe, anacrônica, que não, Pombagira Exu só acende a vela preta, a vela vermelha, é um padê, é tudo do cemitério, é tudo, sabe, aquela coisa meio que a gente classifica. Não, gente, é muito amplo. Eu não falei nem de meia dúzia de reinos, e tem um monte. E a gente não vai falar porque não dá. E agora eu vim para um reino que é muito diferente da atuação do que a gente viu até agora. Porque o que a gente viu até agora são esses Exus e essas pombagiras mais sisudas, mais sérias, né? Que estão ligadas a energias, a mistérios mais dos anciões, né? Dos orixás anciões, que geralmente são mais sérios, é o reino das almas, né? É o Mulu, é o Baluaê, são orixás mais, né? Mais fechados, assim. Porém, e isso fica muito evidente aqui na Casa dos Anjos, porque são as forças também que eu carrego. De esquerda, não é que a Suzy não tenha outros, tem, e que já até se manifestou em outros momentos da minha vida, como eu já falei para vocês, um exemplo, né, o Exu e a Helena do Lodo em outro momento estava atuando na minha vida. Só que nessa coisa do trabalho que fica de frente comigo, né, é esse tipo de linha, uma linha mais... Por causa do tipo de trabalho que eu faço, por causa da médium que eu sou, por causa da pessoa que eu sou, por causa da missão que eu tenho. Então a gente acaba, então, passando mais essa ideia também desse tipo de Exu de Pombagira, porque é o que tem mais. Mas eu trouxe isso porque eu quero que vocês entendam que não é porque a sua Pombagira ela é mais dramática para falar, dá mais escandalosa para sorrir, né? A Suzy, quando tá falando de Pombagira, a gente viu ela no módulo tudo de roupa escura, tá? Mas eu, quando eu venho a Pombagira, eu quero pôr um vermelho, mão de saia, eu quero sair rodando, dançando e dando risada, e já quero beber, já quero uma energia de festa, né? Tô errada, tô influenciando, não necessariamente. Porque se for uma Pombagira ou um Exu, por exemplo, dessa linha, da linha do reino da lira, é esse tipo de energia. Ele não vai deixar de ser Exu e Pombagira por causa disso. E existe um contexto e um porquê deles se apresentarem com essa energia, deles se apresentarem dessa forma. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E por isso que eu sempre falo, não coloca a sua entidade na caixinha. Você tem que estar sempre se olhando, sempre se analisando para ver aonde a interferência é sua, né? Principalmente num caso de incorporação, ou num caso a minha entidade falou para mim. Não é a entidade, é a cabeça da pessoa. Tem que estar sempre se analisando para ver se é você ou se é a entidade. Para estar ali alinhada, faz parte. O dia que o médium deixar de se preocupar com isso, ele desequilibrou. Ele tem que estar sempre atento com a relação dele, de verdade naquilo, tem que estar sempre atento, é natural, tá? Um pouquinho, um tempero, né, gente? Não é para ficar inseguro, para deixar de fazer as coisas, não, tá? Para um médium já experiente, eu tô falando, um médium já, que já desenvolveu, tá? Quem tá desenvolvendo, cada um no seu momento, mas... Por isso que eu trouxe para vocês terem essa outra visão e entender o porquê, o que é esse reino da lira, esse inferno dessas entidades de esquerda, como que elas trabalham, quais são as linhas, quais são, né, o tipo de ação, o tipo de influência que essas entidades têm sobre os seus médiums e sobre os seres em geral, quando elas são ativadas de forma natural. Quando eu lembro que eu falei, o divino natural, as divindades natural, né, Pombagira, por dentro, né, a divindade atua por dentro, quando vê que a pessoa se perdeu naquilo, e é ativado a partir lá da faixa natural da criação, uma natural de Pombagira, para acompanhar essa pessoa, seja homem ou seja mulher, para poder trabalhar, atuar no campo dela, porque ela está se perdendo naquilo. E essas são as atuações naturais de Pombagira, que todo mundo tem.
Todo mundo tem, né? E aí esses naturais ativam, podem ativar Exus e pombagiras humanos, né? Que foram exuizados, pombagiarizados, não é? Lembra que eu falei isso? Então isso acontece também com essa linha, com todas as linhas de pombagira. E aí também a pessoa pode estar sendo atuada então dessa forma, de forma natural, e se ela estiver sendo atuada de forma natural, é terrível estar sendo atuada por uma entidade dessa, e vocês vão entender por quê. O quanto é doloroso. E pode também estar sendo ativada a partir de magias, né? Que as pessoas ativam e pede, e aí pega essas pombagiras ainda, né? Que eu sempre falo, né? Eu tenho os office boy de Exu, as assistentes pombagiras, pode também pegar, fazer uma ativação, ou até uma pombagira já um pouco mais adiantada, mas que alguém pede alguma coisa para ela em relação a alguém, ela olha esse alguém e vê que esse alguém deve muito, tem muito karma, muita porta aberta, ela tem passagem da lei para atuar ali. Então quem olha de fora pensa que está sendo feito mal, na verdade é o caminho do bem através da dor, e o outro que pediu também fica em dívida com a lei. Está todo mundo debaixo dos pés da lei. Então são formas de atuação, mas elas estão acontecendo. Suzy, quando elas dão risada e fazem escândalo, faz parte dos mistérios de algumas linhas delas, ou é desequilíbrio dos médiuns ou ambos? Escândalo é desequilíbrio, claro. Não. É diferente ela dar uma gargalhada e ela fazer algo escandaloso, tá? Então, assim, a pombagira, dependendo da linha, né? Dependendo da linha, ela vai ser mais risonha, ela vai gargalhar mais, e até aí não necessariamente é desequilíbrio do médium, não, é a manifestação da entidade. Lembra quando eu falei lá, que eu expliquei a história da pombagira com o Exu Mirim, e que a pombagira no início ela era como a sacerdotisa do tarô, e que ela foi avessada? Então, se antes era assim, o avesso, o íntimo da pombagira é uma sacerdotisa, e o avesso é a mulher sensual, é a mulher que não tem vergonha de rir alto, porque a sociedade falava assim, nossa, a mulher que ri fazendo escandalosamente, né? É uma mulher sem valor para a sociedade, mulher que põe roupa assim, mulher... Lembra que eu falei tudo isso lá no comecinho? Então faz parte do mistério. Mas quando eu estou falando de entidades ligadas a esse tipo de reino, ela vai ter mais esse comportamento. E tem um porquê, que a gente vai falar aqui. Quando a gente fala de pombagiras mais ligada ao reino da calunga, ao reino da encruzilhada, a esses reinos que a gente vem tratando até aqui, ela vai ser mais sisuda, não é que ela não vai gargalhar, mas ela é mais, a energia, a forma de atuação dela é diferente. E é por isso que eu estou falando que não é para o médium querer enquadrar a entidade numa caixinha. Deixa ela se manifestar do jeito que ela é, com a energia que ela precisa trazer. E não significa que a pombagira de repente é super aberta e anda e gira. Eu não estou falando de escândalo, não estou falando de desequilíbrios. Estou falando de formas de manifestação, tá? Qualquer desequilíbrio é do médium. Claro que pode vir entidades com desequilíbrio também, mas aí é uma questão do dirigente do trabalho e tratar uma entidade em desequilíbrio, tá? Mas uma pombagira, uma guardiã, não vai vir com desequilíbrio, tá? Isso são para espíritos ainda que estão iniciando, que possam estar passando por alguma dificuldade, pode acontecer, tá bom? Mas não estou falando disso, certo? Então, bom, a gente precisa então entender essa coisa e não ser anacrônico. E deixar de querer colocar as entidades na caixinha a partir daquilo que a gente conhece sobre elas, tá? A gente conhece coisas a partir do que a gente percebe, do que é contado para nós, da nossa percepção, mas tem muita coisa que a gente não sabe. É muito mais o que a gente não sabe do que o que a gente sabe, então a gente tem que se abrir para essas informações. E pombagira e Exu é transformação, é caminho, é amplitude, é reflexão sobre mim mesma.
Então eles trazem essa energia. Quantos de vocês, durante esse módulo que a gente está fazendo de esquerda, não teve, eu sei que está acontecendo com todos vocês, essa coisa de se olhar e de buscar aonde é que eu não entendi, aonde que eu estou errando. Às vezes acontece, eu já vi consulente chegar em mim e falar assim, não, tá tudo bem, não, tá tudo certo, não, tipo assim, tá tudo equilibrado na minha vida. Aí eu ativar o mistério e pedir para o mistério, mostra, porque se tivesse tudo bem, você não estava encarnada, você não estava com dor em algum lugar, você não estava, sabe, a pessoa às vezes ela não enxerga, né? Então o Exu Pombagira também é revelação para a gente, de nós mesmos, da nossa vida, do nosso entorno, para a transformação, né? Então, falando então na questão, a gente vai fazer ao contrário, a gente vai começar falando do povo do Cabaré e depois eu vou para o povo da Lira, certo? Então, o reino da Lira, ele compõe vários, digamos assim, sub-reinos, se a gente pode falar, não é uma palavra muito legal, mas é ligado, o reino do Cabaré está dentro do reino da Lira. Então, todas as padilhas são padilha do inferno? Não. Quem vai falar da onde que essa padilha é ela. Mas, se ela for do Cabaré, ela está ligada ao reino da Lira. Tudo que é do Cabaré é uma vertente do reino da Lira, certo? Aí, a gente olha para uma imagem dessa, né, e remete assim, num passado não muito distante, aonde, gente, não tinha, né, internet, não tinha algumas coisas que hoje em dia facilitam muito, né, para quem quer entrar nessa energia. E que não deixa de estar ligado a essa energia, porque tudo que existe no planeta, existe algo divino que sustenta aquela manifestação para que os excessos, eles sejam liberados e resolvidos. Então, vocês acham que toda a rede, vamos falar assim, uma coisa mais ligada ao Cabaré, né? Redes gigantescas de prostituição, todos os tipos de prostituição, aqueles mais hediondos, até o mais simples, que se vende, estando dentro da energia, não percebe que está se vendendo, se prostituindo. Os mais declarados e os mais indiretos, como assim, Suzy? Eu sempre toco naquele ponto da dona de casa que não larga o marido, que é judiada, tem uma vida de merda, mas ela fica ali porque ela depende do salário do marido. Ela não está se vendendo? Ela é prostituta do marido, não é? Então, assim, hoje isso está se transformando, isso está se modificando, a gente não vê mais tanto isso, está mudando, mas não está ligado a essa energia, né? Então a energia da prostituição, ela é só um traço do reino do Cabaré. Existem muitos outros, e que vocês vão ver aqui. É que é o primeiro que a gente pensa no Cabaré, é da questão de uma sexualidade desvirtuada. Mas a gente precisa entender que dentro do inferno pessoal de cada um, dos karmas de cada um e dos karmas coletivos, para a gente encontrar o equilíbrio, a gente precisa passar por processos de aprendizado e a maioria do planeta ainda está aprendendo pela dor. Então, se eu preciso ensinar alguém pela dor, eu não vou chamar entidades de direita, entidades iluminadas. Quem vai ensinar, quem vai dar amparo para aprendizado pela dor é a entidade esquerda. É eles quem ensinam pela dor, certo? Bom, e aí a gente
vai arremeter, vamos lá, abrir nossa cabeça e lembrar daquilo que você sabe sobre essa época do cabaré, aqueles locais iluminados, aquelas mulheres seminuas, ou para a época, né, era um escândalo, né? Hoje em dia você vê na TV mulher muito mais, né, realmente, né, mais comum, mas para a época era um escândalo, cheia de tecidos finos e plumagens e decotes generosos, né? E a mulher bebendo em público e fumando, a mulher. Então toda aquela coisa que era um escândalo uma mulher estar fazendo, era permitido dentro do cabaré. Então, o cabaré ele era um lugar com as suas próprias leis, né? Era um lugar onde tudo era permitido, né? Claro, observando-se as leis do cabaré. E para que essas leis fossem observadas, existiam aqueles leões de chácara, existiam aqueles homens, né, fortes, charmosos, homens galantes, homens ladinos, né, excelentes negociadores, manipuladores, que você pode associar com Exus da linha do cabaré. Então, essa linha do cabaré, ela se complementa muito. Tem as funções lá do Exu e as funções da pombagira. A gente vai chegar lá, você já vai entender, tá? Então só abre um pouco a sua concepção. Então quando você olhar para esse cabaré, você pensa em um monte de situações que estão ali dentro, como se ali fosse um reino, um domínio, né? Vamos falar que reinos são positivos, domínios é de esquerda, né? São domínios, porque é como se eu estivesse separando, né, do resto da sociedade, e ali eu tenho as minhas próprias regras, e muitas coisas que não são permitidas lá fora, é permitido ali dentro. E ali, quando aquelas pessoas vivenciavam as suas histórias dentro daquele reino, então assim, até esquecia. Vamos para lá, esqueci até que eu sou pai de família, esqueci dos problemas do dia, a mulher ia para lá, esquecia que era judiada pelo pai, pela mãe, esquecia da miséria. Não, aqui eu sou uma mulher que eu recebo presentes, adornos, que eu sou tratada igual princesa, que se sente valorizada, porque a gente tem que separar, tá? A mulher do cabaré não era aquela prostituta da rua, que vendia seus favores sexuais a troco de um pão, a troco de comida. Não, aqui a gente está falando de uma coisa de um alto nível. Por isso, inclusive, quando se fala de entidades ligadas ao cabaré, a gente também fala muito de entidades que gostam de trabalhar com a parte, certo? Então, a parte de riqueza, de prosperidade, de uma forma, travou, gente? Então, a entidade do cabaré, ela, aqui, vou mudar um pouquinho aqui, ela trabalha com essa coisa da fartura, da prosperidade, da abundância, quando ela está ativada no seu lado positivo. Como assim, Suzy? São entidades sagazes. Então, se você tiver a ponto de levar um golpe, olha aqui, ó, ninguém engana o povo do cabaré, nada é só o que parece ser. Então, quem carrega essas entidades são pessoas que, se a entidade estiver ali firme, assentada, e a pessoa estiver em equilíbrio com essas forças, só se ela tiver que passar, tá? Tiver mesmo for de lei, tem que resgatar algum karma, por quê? Porque o caminho natural dessa pessoa é não se deixar levar pela ilusão. Então, enquanto o lado negativo do cabaré é a ilusão, é a fuga da realidade, é aquela coisa que extrapolou. No lado positivo, essas entidades, elas trabalham a abertura, elas trabalham a sagacidade, a tenacidade, a visão, né? Então, afastando a pessoa de possíveis situações difíceis,
E entre outras coisas que eu já vou chegar lá, tá? Então, sim, tinha muito luxo. Então, são entidades que trabalham com essa concepção do ego, da ilusão, da síndrome do pequeno poder, porque era um reino, era um domínio, né? Era um domínio, era um poder, né? Era um pequeno estado, assim, né? Dentro do cabaré. E por quê? Porque lá acomodava todo mundo. Quando entrava dentro do cabaré, né, era como você estar indo naqueles locais, né, onde ficam lá os diplomatas, como que é o local lá, né, que você vai, você está lá no país, aí você tem lá a sede do outro país, esqueci o nome que fala, que ficam lá, vocês sabem, né, os diplomatas. A Ariadne vai sabendo falar. Era um desses locais, então era onde iam se fazer as reuniões de negócios de homens importantes, de mafiosos, de governantes, né? E aí você já estava ali com uma mulher, isso a embaixada, e aí você estava ali com uma mulher, que naquele momento não era uma pombagira, estou falando do momento encarnado, né? Você estava ali com uma mulher ladina, misteriosa, inteligente, encantadora, sensual, né? E que aquela mulher chegava, olha meu bem, toma aqui, toma essa bebida, relaxa um pouquinho, não sei o que e tal. Esperava o momento certo, tirava informações, então era muita conspiração, muita troca de favor, muita informação rolando nos bastidores. Muito poder, né? Então, enquanto se olhava para aquelas plumas lá e paetês, não, mas nas entrelinhas era poder, era um lugar de poder, e um poder ali em desequilíbrio. Então, quando as pombagiras e os exus do cabaré estão com seus médios, uma das ações deles é tentar afastar esse médium dessas ilusões de poder, mostrar, né, o verdadeiro poder, que não é esse. É tentar afastar esses médios, essas pessoas, dessas dores e desses sofrimentos pela ilusão das coisas da vida, pelas pedras que brilham por si só, mas que o valor não está naquilo, e mostrar o verdadeiro valor da vida para as pessoas, né? E a forma deles mostrarem isso é pela dor, certo? Então, por quê? Porque as pessoas, elas negam, né, a reflexão, então vai viver coisas nesse sentido, certo? Enfim, é um local também de magia o cabaré. É um local de magia, porque nesses cabarés, até hoje, casas de prostituição, você pode ver até em casas noturnas, que não são bem um cabaré, né? Mas às vezes você vai tipo embaladinha, em algumas casas assim, dependendo do local que você vai, que não se classifica como isso, mas que tem umas coisas assim mais pesadas na noite, em São Paulo tem muito isso, você percebe que aquele lugar está sob proteção de alguma entidade. Até em comércio popular, o pessoal põe lá uma santinha, põe lá e no cabaré, né? E no local mais assim, com essa energia mais pesada, eles oferecem. A energia daquele local é oferecida. E lá no cabaré no passado, né? Tudo ia consultar tinha a bruxa. Os cabarés tinham as suas bruxas, né? Então tinham os seus feitiços, tinham os seus rituais para poder conservar, chamar a clientela, para poder proteger, tinha tudo isso. Então é um local muito rico em vários tipos de energias diferentes que estão ali sendo trabalhadas. E mesmo que a olho nu e material não se perceba o que é que está acontecendo, mas ali tem uma sustentação energética, naquele caldeirão de tantas miscelâneas ali dentro, que é um grande caldeirão, vai ter uma sustentação e um porquê.
Tudo é sustentado pelo divino. Mesmo que você não entenda, está tudo acontecendo para o melhor. E tem uma sustentação. Então, esse futuramente depois, né, esse Exu, essa pombagira, ela desencarna como um Exu do cabaré, uma pombagira do cabaré, se liga, é criado uma linha do cabaré que atua especificamente nesse tipo de inferno pessoal. Não é um inferno religioso, né? É o inferno dos vícios, é o inferno do desvirtuamento, da imoralidade, né? É o inferno da falta do equilíbrio, do roubo, da conspiração. É um inferno da não aceitação em muitos campos, né? Da busca desenfreada pelo poder, da traição. E eu não estou falando de uma moralidade humana, eu estou falando de um equilíbrio interno. Porque essas entidades se perderam em algum momento, né, viveram de forma regalada, desvirtuada, dentro desses campos, dentro desses infernos. E aí quando desencarna, como eu falei, o astral superior, ele não abraça a todos, você tem que adquirir aquela frequência superior para você ser recebida, mas nas esferas negativas estão lá, né? Nas esferas negativas, os mistérios falam, vem que cabe todo mundo, aqui a gente ensina todo mundo. Então essas entidades desencarnaram e foram recebidas pelos mistérios, por esses mistérios. Esses mistérios que nós precisamos, como seres humanos, dar nome. Então a gente chama o reino da lira, a gente chama o reino do inferno, o reino do cabrão, a gente precisa dar um nome. Então não importa o nome, importa é que existem mistérios atuando por trás dessas forças. E eles erraram naquilo, e se perderam naquilo, e enlouqueceram, e cada um morreu de um jeito, e viveu de um jeito, e quando desencarna são recebidos por esses mistérios, e eles vão aprender sobre equilíbrio dentro dessa linha. E aí vão trabalhar com pessoas que estão errando dentro dessa linha. E hoje o cabaré é diferente. Né? Mas hoje não tem cabaré. Mas tem as mesmas, os mesmos influxos de intenções, de pensamentos, de desequilíbrios. Hoje o cabaré pode ser dentro do quarto de uma pessoa, do apartamento de uma pessoa, onde ela liga uma câmera, né? E vai lá para o OnlyFans e também está ali iludida por aquilo. Ou de outras formas, tem tantas formas, hoje a gente tem muita tecnologia, né, do que daquela época. Mas os desvirtuamentos, eles são os mesmos. Só tem ainda um leque maior de como manifestar esses desvirtuamentos. E seja dentro de um cabaré ou dentro da própria casa, o mesmo mistério está ali amparando a todos os espíritos nos seus desvirtuamentos e trabalhando e atuando de dentro para fora e de fora para dentro, cada um no seu tempo, para que essa pessoa alcance o equilíbrio. Porque quando a gente fala de coisas imorais, né? Porque esse mistério, o mistério da lira, o mistério do inferno, em geral, não só do cabaré, ele trabalha com a moralidade do ser perante o divino, não perante a sociedade. Né? Porque, às vezes, a sociedade está se contrapondo ao divino em algum ponto, está exagerando. Lembra que a gente falou dos processos que vão acontecendo, que parece escandalizar, mas precisa para haver a libertação, porque ficou tão comum viver e enxergar, por exemplo, a relação da mulher na sociedade era tão comum, mas era imoral aos olhos divinos. Então vem uma onda de aparente imoralidade para chocar essa sociedade, para haver uma equiparação
um alinhamento, tá? Então é muito complexo. O reino da Lira, ele atua nesses infernos, do qual a parte sexual, a libertinagem, esses abusos, é só um pedacinho. É o que chama mais atenção, mas é só um pedacinho. Bom, embora dentro de um país, dentro da embaixada, do país da embaixada, eu quis dizer que ele é um pequeno estado, né? Um cabaré, ele é um pequeno estado, ele é um domínio, né? Era assim, né? Não é que legalmente ele tem os poderes, foi uma colocação que eu fiz, tá? Assim, mas que não é para ser levado ao pé da letra, tá? Depois, se ficou em dúvida, volta lá e dá uma olhadinha. Mas foi isso, tá bom? Com Exu e Pombagira, tudo em nossa vida fica mais fácil, por mais difícil que seja um momento, né? Então, isso é um fato, né? Os Exus e as Pombagiras, eles são grandes companheiros, né? Dos seus médiuns, daqueles aos quais eles estão amparando. Agora, se você está sendo atuado de forma natural, ou alguém ativou isso contra você, aí muda de figura, né? Você tem que estar do lado certo da força. O Exu com a Pombagira, né? Eles não vão tirar do nosso caminho a experiência humana e o livre-arbítrio. Então, por exemplo, eu estava ligada a uma questão do reino da Lira muito forte. E essa questão do cabaré também. Porque vocês sabem que eu passei 8 anos da minha vida frequentando balada, gente, semanalmente, assim, 2, 3 vezes por semana pelo menos. Viciada naquilo, né? Naquela entorpecida pela música, pelas risadas, pela todo mundo bonito, a paquera, aquela coisa do encanto, da sedução sobre o outro, de testar o meu poder como mulher, umas ilusões, umas coisas assim. E eu precisava passar por isso. O que é isso? Isso é um desequilíbrio dentro dos campos da Lira. E eu estava ali, amparada por uma Helena e um Exu do Lodo, que foram ativados para mim naturalmente. Eu sofri tudo isso. É através do sofrimento. E você nem percebe. Você nem percebe. É um aprendizado. Certo? E muita gente passa por isso. E muita gente está deixando de valorizar o que realmente tem valor, né? E não é uma questão de você falar, então é errado eu querer seduzir, é errado eu querer ouvir uma música, ter um momento de prazer à noite. Não! É justamente sobre você encontrar o equilíbrio. O ponto da moralidade em você e não na sociedade. Mas, né, gente, hoje, né, piscando essa internet. Aqui tá normal. Então, eu dou uma paradinha, tá, gente? Quando eu vi que pisca aqui, eu paro. Então, é justamente sobre esse ponto interno seu, sobre o seu equilíbrio, seu com o divino. E seria muito fácil, né, se você viesse e só cortasse coisas. Não é sobre isso. Tá? Então, eles não vão tirar do nosso caminho a experiência humana e o livre-arbítrio, mas vai vir esses aprendizados pela dor. O seu Exu, mesmo que você seja uma médium, você estiver em equilíbrio com as suas forças, e ele for um Exu, isso é qualquer Exu, tá? E qualquer Pombagira, não só da Lira, não só do cabaré, eles não vão passar por cima do seu livre-arbítrio. Eles vão te dar o direcionamento, eles vão te mostrar, mas é você que vai escolher, certo? Então, se você se abre para uma escolha positiva e pede ajuda para enxergar, né, o que é melhor, então você vai ter um amparo de um jeito. Se você se fecha, é só sofrimento. Dos dois jeitos, vai doer um pouquinho, porque é o caminho da esquerda essa, tá? Só para de doer quando você está equilibrado.
certo? É errado o peso e o valor que colocamos nisso como resposta para tudo. Então, é exatamente esse ponto que pega no reino da lira. É exatamente esse ponto, que é o que é construção social? O que é a minha memória celular que repudia certas coisas? O que é que está em mim que eu já vejo isso como certo, porque sempre foi assim, então já está entranhado em mim, né? Mas o que é, de fato, a partir da visão do divino, o imoral? E aí a gente começa a se questionar muito, e o reino da lira, ele traz isso. Quando uma mulher, só para vocês verem como é a energia da lira e do cabaré, quando uma mulher decide, por exemplo, deixar de ser uma mulher de bem, de família, estou falando lá no passado e até hoje também, né? Ela pesa, ela põe na balança. Fala assim, ó, vou continuar vivendo desse jeito ou eu prefiro assumir o risco disso? Ela pesa. É claro que tem muitas coisas mais envolvidas no que uma pessoa vive, nas oportunidades que ela vai ter na encarnação ou não, e a gente sabe bem disso como magos espiritualistas, como conhecedores da lei, do karma, dos traumas, dos hábitos, de tantas coisas. Mas ela pesa. Todo mundo, quando vai tomar uma decisão, assim, a pessoa pesa. Então, tem que ver quem foi que calibrou essa balança. Eu vou pesar a partir daquilo que eu conheço, que eu acho como certo e como errado. E aí é uma loucura, porque aquilo que eu acho que é certo e que é errado é construção social. E eu estou pesando numa balança que alguém fabricou aquela balança. Então o reino da lira, ela traz essa coisa de tirar o chão, de você perceber que a estrutura não era bem aquilo. E eu não estou falando que é certo a mulher ir para o cabaré, mas também não estou falando que é errado. Eu estou falando que é a busca desse equilíbrio e de uma visão real de todos os porquês, e que a gente só alcança se alinhando ao nosso divino, se alinhando à balança divina e não a nossa, e não a humana. Só que a gente responde porque a gente está encarnado, a gente é humano. Então, aos meus atos de humano, eu vou responder para a humanidade. Então, é muito complexo. Então, o reino da lira, ele trabalha nessa influência e nesse contexto de crescimento interno. Porque às vezes, para a pessoa despertar para a própria realidade, ela vai ter que trabalhar no cabaré. Às vezes ela tinha um karma e que é assim que ela vai resgatar. Às vezes, para ela entender quem ela tem que passar pelo inferno. E às vezes é um inferno pessoal, às vezes é um inferno externo, às vezes é interno, às vezes é externo. E a gente não sabe. Mas esses locais, eles existem e eles vão continuar existindo, tanto na contraparte física quanto na contraparte astral, enquanto pessoas tiverem que passar por eles, para os seus aprendizados, para os seus desenvolvimentos, né? Para os seus processos. Então, quando você vira alguém passando pelo inferno, seja ele qual for, não aponta. Entenda que tem um poder que sustenta todos esses locais, né? Que parece que está tudo bagunçado, mas não está. E que ele está sustentando ali os desvirtuamentos dessas pessoas e trazendo as vivências que ela precisa para o amadurecimento dela, para ela chegar num outro estado evolutivo. E que assim como existem divindades que sustentam igrejas, gente, isso é palavra de pouca gira, tá? Assim como existem divindades que sustentam igrejas, tem lados do divino, de polaridade negativa, que precisa sustentar antros de espíritos desequilibrados,
que estão perdendo a sua moral, a sua dignidade, estão se perdendo nas próprias ilusões, eles estão sendo sustentados. O que é mais fácil de sustentar no seu ponto de vista? Pessoas assim, ó, tudo vibrando no amor, no bem, de joelho, louvando a Deus. Ou esses espíritos, uma cambada. Por quê? A gente está falando do reino do cabaré. Mas a gente está meio que ligado ao reino da lira. Pensa nos outros tipos de infernos que existem por aí. Não precisa ter sustentação para esses espíritos. Não precisa ter uma ordem, não precisa ter alguém organizando, não precisa ter alguém trabalhando numa... Ó, vai até aqui esse, fazer o que com esse? Né? Vamos tentar olhar com outros olhos, né? Para tudo isso. E entender que em algum momento, né? Quem de nós já não passou por uma experiência dessas, né? Mesmo que você seja homem, hoje, você pode ter sido um leão lá de chácara, né? Você pode ter aliciado mulheres, e você é mulher. Quando foi que você não abusou da sua sensualidade? E como eu sei que é abuso ou não, o primeiro caminho é o seu coração, nosso coração nos fala, né? Quando você está fazendo algo contra o seu divino, cara, assim, é desagradável por dentro. E é por isso que a gente vai buscando primeiro esse alinhamento com o divino e com a espiritualidade, que ela vai mostrando pra gente aonde que eu encontro, né, a calibragem certa da minha balança a partir do divino. E quando você estiver extrapolando, você vai sentir, cada um tem o seu alarme interno, tá falando, opa, isso aí já tá beirando desequilíbrio, volta um pouquinho, ó, tá exagerando, tanto pro muito quanto pro pouco, certo? Então é assim, vou vestir uma bandeira de evoluída, elevada, né? Não bebo mais, tá? Não bebo mais. Que legal, bacana. Mas um dia eu tô aqui, vou tomar um golinho dessa tacinha de vinho. Não posso, porque vão ver eu tomando, vão ver. Opa, peraí. Vão ver significa o quê? Não é uma verdade minha, eu tô querendo vestir uma bandeira de... Você entendeu? Então, assim, às vezes nas pequenas coisas do dia a dia, a gente vai se perdendo. A gente vai vestindo máscaras, criando estados de ilusão. E aí, tanto pro nada quanto pro muito de alguma coisa. É o reino da lira, gente. O reino da lira, embora ele comporte tantos estados exteriores e coisas que enchem os olhos das pessoas, ele se trata do inferno pessoal, da mente e das emoções. Porque é através disso que a gente cria todo o externo, tá? Então, sim, às vezes a gente não entende os pesos e os valores. E é muito difícil lidar com isso. E é um dos fatores que faz com que eu sempre dou ordem mágica para isso. Vocês podem prestar atenção que vira e mexe quando eu estou fazendo magia, quando eu estou dando ordens mágicas, eu estou pedindo para os mistérios trazer lucidez. Eu peço para os mistérios limpar a ilusão, mostrar, direcionar. Direcionamento, gente, porque assim, são tantos os caminhos para a gente evoluir, mas eu estou buscando aquele caminho que me traga menos dor, aquele caminho que seja mais fluido. E esse, o reino da lira, ele é um caminho de muita dor, né? É um caminho espalhafatoso, é o caminho das mulheres risonhas, é o caminho do prazer, mas em equivalência a dor ela é tão forte ou mais forte do que o prazer que a pessoa encontra, porque são prazeres efêmeros. E o reino da lira, ele vem mostrando sobre isso para as pessoas, né? Porque os prazeres, os melhores prazeres são aqueles que eles perduram, que eles ficam, né? Como
como nós estamos encarnados, coisas efêmeras fazem parte da nossa realidade. Mas se eu desfruto de algum prazer efêmero com essa consciência, tá tudo bem. O problema é quando eu caio no vício, quando eu caio na dependência e quando eu me afasto dos prazeres da alma. Certo? Então o reino da lira, ele vem mostrar tudo isso. Ele vem fazer você refletir sobre: eu fico aqui ou eu vou para lá? Qual é o inferno pior? Eu saio do fogo ou eu vou para a frigideira? Ai meu Deus, então Deus é injusto porque não tem solução. Não, o reino da lira, ele vai fazer você enfrentar coisas cabulosas. E aí para cada um vem aquilo que a pessoa precisa enfrentar. Então quanto mais desequilíbrios nesse sentido, maior o enfrentamento, é muito pessoal, certo? Então, falando em relação a karmas, aqui no reino do cabaré, acho que já começa a ficar assim de fácil visualização para a gente, o tipo de energia que essas entidades trabalham. Então elas têm um lado negativo, mas elas também têm uma ação positiva maravilhosa. Quando eu falo de algo negativo em relação às entidades e aos mistérios da lira, pensa que tudo que um mistério ele propicia, ele também pode tirar. Ele tem as duas polaridades, a positiva e a negativa. Se você estiver alinhada, o seu aprendizado ele vem de forma mais fluida, com menos dor, e você também recebe o benefício daquele mistério, tá? Então, em tudo é assim, tá bom? Gente, vocês têm dúvida, me pergunta, fala mesmo, vamos conversar, porque é muito complexo mesmo. Eu sei tudo sobre o reino da lira? É claro que não. A gente sabe um pouquinho que a espiritualidade nos permite entender, né? E esses reinos, todos esses reinos, gente, são coisas funcionais, criados pelo divino a partir das nossas próprias necessidades humanas, né? Então você vê que esse é um reino que é construído a partir de uma coisa muito física, mas que todo mundo em algum momento pelo menos teve o pezinho lá. Não tem ninguém santificado aqui encarnado, não é? Então, olha só. Primeiro ponto, então, você teve contato com Exu e Pombagira ou com a Pombagira ai meu Deus, com a Pombagira do cabaré, né? Eles não vão tirar do seu caminho o seu livre-arbítrio. Ele vai junto com você, dependendo, tá? Vai junto, vai amparar, né? Mas se for um Exu e uma Pombagira que está ali falando, não faz isso, não vai por ali, olha, isso é ilusão. Gente, quantas mulheres, eu falo das mulheres, mas homens também passam por isso, que se perdem porque não aceitam a rejeição. Ser rejeitado é uma das coisas que o ser humano, as primeiras pelas quais o ser humano deveria se adaptar. Porque você escolhe coisas em detrimento de outras o tempo todo. E em algum momento na vida de uma pessoa, você vai ser uma coisa que ela vai escolher ou não em detrimento de outra. Então você está sendo escolhido, e você escolhe, e você é escolhida, e você escolhe, e você é escolhida. Desde que você nasceu. Certo? Desde que você nasceu, você virou lá um embrião. E quantos espermatozoides foram preteridos porque você chegou? Né? Então você já chega e você deveria pegar essa energia da vitória, de ter chegado lá. E os outros, eles vão continuar o processo deles. Tem amparo para todo mundo no universo. Né? Cada um dos espermatozoides era um espírito? Não, estou só fazendo uma alusão, tá? Porque quando você chega, então, quando você encarna, você acha que não tem um monte de espíritos querendo encarnar? Tem mãe e pai para tanto espírito assim? Gente, não tem. Fazendo uma alusão do ponto de vista espiritual agora. E você recebeu essa oportunidade, né? Em detrimento de outros. Não importa onde você nasceu. Na porcaria da minha família que é um horror, não importa.
É uma oportunidade a encarnação. E aí você encarna, né? E aí você vai tendo as experiências, a formação da sua psique desde lá do útero da mãe até no útero, forma seus traços de caráter que através de traumas, todo ser humano vai se traumatizando. É uma porcaria isso tá muito papo de pombagira, né? Tudo é um trauma. Com 5 anos de idade, me senti rejeitado inconscientemente porque o meu pai preferia a minha mãe. Tem esse trauma. E aí já é eu estou falando desse especificamente porque é o que forma as pessoas com tendências da parte sexual mais aflorada. Que se sente rejeitada, então essa pessoa ela precisa trazer essa energia da sensualidade. Quando a criança percebe, de alguma forma ela se sente rejeitada, a menina pelo pai, ou o menino pela mãe, mesmo que não sejam presentes, mesmo que não seja o pai biológico, mesmo que não seja a mãe biológica, mesmo alguém que ocupou esse espaço e que ela foi preterida, e eu falo sexualmente, não é com malícia, porque criança não tem malícia, não é malícia, mas é da formação do par daquele momento. Não existe malícia em criança, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem isso. Mas já começa o primeiro trauma da rejeição ali, né? Aí o ser humano vai colecionando rejeição em cima de rejeição, trauma em cima de trauma, em cima de trauma, trauma em cima de trauma. E aí chega num momento que a pessoa tá só o caco, né? De tanto trauma, a rejeição incomoda porque está ligada à verdade. Mas claro que todos escondem de si falta de autoestima. E assim, a rejeição é só que você não foi escolhido. E que você não é o umbigo do mundo. E que o outro para ser escolhido, ou você para ser escolhido, alguém vai deixar de ser escolhido. Então é o primeiro aspecto que todo mundo tinha que lidar com isso bem. Porque uma hora é a sua vez, a outra hora é a vez do outro. Sabe? Não é o fim do mundo. Né? Mas a gente não lida bem com isso. Né? Então a gente se sente lá um pouco do cavalo do bandido. Enfim, como eu lido com o que me acontece? E por que você está falando disso, Suzy? Porque muitos infernos pessoais são construídos a partir desses traços. Da rejeição, do abandono, da humilhação. Não é? De vários, né? Da pessoa se sentir humilhada, abandonada, rejeitada, excluído, pronto. E aí aquele inferno pessoal vai formando até os traços físicos, a fisiognomonia da pessoa, tudo isso, né? Olha como o inferno pessoal, ele é mental, ele começa na mente. E o reino da lira, o reino do inferno, é desse inferno que a gente vai falar. Não é do inferno católico. O inferno católico ele é um pedacinho de um inferno que foi criado. Mas o reino da lira ele é muito maior. E ele está dentro da mente da gente, das nossas construções mentais, das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos pesos e das nossas medidas, que a Luísa mencionou. Então, é um mistério de libertação do nosso inferno. Porque quando você constrói, quando você aceita isso dentro de você, você molda o seu corpo, a sua saúde, as suas relações interpessoais, a sua vida profissional, as suas limitações como pessoa, financeira, profissional, amorosa, seja lá o que for. Porque você construiu primeiro aqui, né? Então, o reino da lira, o inferno, é pessoal. E os infernos externos que existem aos montes, tá?
Vocês como magos, como espiritualistas, como guardiões de mistério, já foram em vários, a maioria de vocês aqui, já estiveram em várias faixas negativas e já puderam ver com os olhos de vocês, os olhos espirituais de vocês, vários infernos por aí, com vários capetões tronados diferentes, vários diabos, né? Não é verdade? O diabo tem um monte, até encarnado, né? E só que todos esses infernos, todos esses locais existem amparando pessoas que precisam desse amparo, dessa vivência, que a gente acabou de falar disso, só que eles só existem porque primeiro eles foram criados aqui, ó. Eles foram criados aqui na mentalidade de cada um, eles foram extrapolados em vivências infernais e eles foram criando locais com pessoas nessa mesma frequência, que precisam aprender sobre isso, que precisam se equilibrar em relação a essas coisas. Então, cada um traz o seu inferno debaixo do braço, né? É isso, é sobre isso. E aí, na atuação positiva desse mistério, o que ele quer? Ajudar na libertação, ajudar no equilíbrio. É o equilíbrio que liberta. Ajudar no equilíbrio. Para quê? Para ir acontecendo o esvaziamento desses locais no astral ligados ao planeta Terra. Porque conforme a gente for esvaziando isso, as pessoas vão se elevando, e quando esses locais deixarem de ter função, porque vai estar esvaziado, então vai se elevando a frequência do planeta. É isso. É só um processo de evolução. No individual e também no coletivo. Certo? Parece o reino da ilusão. E aí, quando você falou isso, aí quando você fala do reino da ilusão, a gente pode pegar lá Lúcifer, por exemplo, lá na Cristalina, que é um inferno cristão, com aquele tipo de ser, de atuação. Mas temos muitos. Tem para todos os gostos. De todos os desequilíbrios que foram, que ocorreram, que foram fomentados na mente das pessoas. Então, eles não vão tirar do nosso caminho a experiência humana e o livre-arbítrio, porém vão nos ensinar e nosso nível de aceitação vai determinar o quanto de dor ainda vamos atrair. Quanto mais a pessoa se revolta, mais dor, tá? Ainda assim, mesmo com dor, essas entidades trabalham pela vitória dos seus protegidos. Então, você vai ver, principalmente esses Exus, essas pombagiras, tá? A gente está mais especificamente falando do cabaré, né? Mesmo que às vezes você passe a dor, o que eles querem é trazer a vitória. Quando eles estão por você, pelo médium, são pombagiras para a vitória, tá? Mesmo que com dor. E eles trazem esses resultados, mesmo que não seja exatamente aquilo que você queria, tá? Muitas vezes as pessoas elas reclamam muito, né? Porque elas não sabem o que elas iriam passar caso não fosse a interferência. E elas ainda estão reclamando. E elas nem sabem de tudo que foi afastado delas, né? E elas estão reclamando, tá? Então, cada vertente, cada escola entende as coisas segundo as suas experiências, entendimentos e crenças. Então, assim, eu falo do inferno católico, eu falo tem um outro inferno da outra religião, mas eu aprendi. Não importa, tá? Tá tudo certo. No universo tem lugar para todos esses infernos, para todas essas formas de ver e de enxergar. Como eu sempre falo, todos os caminhos levam a Roma. Mas o que a gente busca aqui é um caminho menos doloroso. É um caminho com mais consciência, é um caminho porque eu tenho um caminho que ele dá muita volta. Sabe aquele ônibus circular, né? Quem já pegou um ônibus circular sabe disso. Ele vai dar muita volta, cara. Ele vai levar 2 horas para fazer um trajeto do que aquele ônibus que ele passa, ele pega só uma estrada, ele dá uma meia dúzia de parada e chega no mesmo lugar. Então eu não quero pegar, né, um ônibus que vai dar tanta volta que chega, vai me embrulhar o estômago, que eu vou passar mal com aquele cheiro de diesel. Não, eu quero um trajeto mais confortável, né? Então, assim, qual é o tipo de trajeto que você quer, né? E aí, de repente, ele está dando volta, em cada volta é uma experiência dolorosa. Eu não quero.
Não quero esse caminho. Não, eu vou pegar o outro que tem um caminho que até dá umas voltas, mas é uma volta de conhecimento, de expandir, de conhecer mais coisas. Até vou demorar para chegar, mas é sem dor. Então tem todos os caminhos, não tem como a gente fugir da evolução, né? Porque a gente vem de uma fonte una, não tem como fugir. Mas o que importa é como que eu vou viver o processo, esse processo. E quanto menos ilusão, mais esclarecimento, mais eu consigo escolher com sabedoria, né? Afastando as dores. Então, a visão do mago deve procurar abranger esses conceitos, né? E entendê-los do ponto de vista divino, que é o que eu estava falando, né? E a Luísa falou dos pesos, dos valores. Não, vamos pedir o conceito divino. Vamos tentar entender, né, o correto a partir do divino. E, gente, é difícil pra caramba, tá? Mas vocês vão vendo que isso daí vai melhorando. E aí você vai começar a enxergar as pessoas diferente, as situações, enxergar a si mesmo. E isso liberta. E isso ajuda você a se livrar de raivas, de rancores, de ressentimentos. Porque quando você vai olhando para a vida em si, com outro ponto de vista, fica mais fácil perdoar, porque na verdade aquilo lá perde valor. E não é que você não entenda que a pessoa está desequilibrada, mas é justamente porque você entende que ela está desequilibrada. E que eu posso escolher, não quero andar mais com ela, porque eu não preciso passar por isso uma segunda vez. Mas tudo bem, não ter um rancor, deixa ela seguir o caminho dela. E eu vou seguir o meu. E vou prestar atenção, por que eu atraí uma pessoa tão desequilibrada assim? Aonde que está ressonando em mim? Né? Então você começa a viver de outra forma, a se relacionar até com a natureza de outra forma, a tentar entender por que a natureza e certas coisas da natureza têm certos efeitos sobre você. Se você deve aceitar isso sem questionar, ou você deve perceber o porquê das coisas e se transformar em relação a isso, sabe? Gente, é muito complexo. Então, vamos trabalhar a visão do divino. Tentar tirar da gente os preconceitos, né? E entender as coisas de uma forma mais ampla. Certo? Então, tem gente que o preconceito dela é consigo mesma. Sabe? Vai atrair o quê? Mais disso para si. Porque tá nela, né? Então, a Ariadne estava falando do reino das ilusões. Ó. Então, eu coloquei assim, ó, Lúcifer. Lúcifer é visto em algumas vertentes como um arquétipo, ou o diabo. Para algumas vertentes, né? Algumas escolas, algumas religiões, Lúcifer é o diabo, Lúcifer é o Satã. Para algumas o Satã é uma coisa, o diabo é outra. Para umas o inferno é um local. Para outras não existe, né? Então, Lúcifer, alguns exemplos, visto como arquétipo por alguns, como divindade por outros, né? Como umas divindades demônios cultuados por outros como o diabo. Então, a gente tem aquela visão religiosa sobre o inferno e o diabo, sobre o bem e sobre o mal, sobre o céu e sobre o inferno. E aí cada vertente vai ter um olhar sobre a lira, sobre o reino da lira, né? A partir da sua experiência, a partir do que a pessoa sabe. Então a pessoa fala que não existe, né? O mal não existe. O mal depende da... Tem gente que fala isso, tem muitas vezes. Modo psicológico. Né? Ou é psicológico, ou depende da forma como você está olhando, o mal do outro é o seu bem. Então, gente, o fato é que existe tudo, né? Então, tem lugar para tudo isso, para todas as concepções e para todos os olhares, né? Tem um lugar de tudo isso, de todos esses infernos, de tudo isso. Porque o divino acolhe tudo que é necessário, né? Então, a pessoa que ela é cristã e ela acha que quando ela desencarnar, Cristo vai vir recolher a alma dela,
né? Ou ela vai ter o sono dos justos até Cristo voltar? Essa pessoa, se ela seguiu direitinho e aí dentro do divino, do processo dela, e ela se alinhou com isso, ela vai desencarnar e ela vai ir para uma comunidade no astral e ela vai continuar esperando Cristo vir até ela expandir a consciência dela lá do astral. Provavelmente vai encarnar de novo, né? Vai encarnar de novo porque o divino, ele atua no coletivo, principalmente, nesse tipo de concepção, principalmente. Então, vai ter que vir de novo, mas vai ter o lugar dela, que ela trabalhou tanto por isso na vida dela. E vai ter o inferno também, né? Então, tem tudo, tem lugar para tudo. Cada vertente tem um olhar sobre o inferno a partir da sua experiência. E nós, como magos, né? Você, como mago, você atua em qualquer um deles. Você entra e sai de cada um deles. Qual que é o pior? É o seu pessoal, que ele já está em você. É esse que você tem que lidar. É esse que você tem que trabalhar, né? São os seus vícios, são os seus desejos que você ainda não se equilibrou com ele, as coisas que existem em você, que você fica em conflito, que você fica, mas será que isso é bom, será que isso é ruim, será que eu devo, será que eu não devo, será que é pecado, será que é proibido, será que é aquilo, né? Tem gente ainda cheia de tabu para um monte de coisa, seja sexual, seja do que for na sua vida, né? Então, assim, essas são as suas perturbações que infernizam a sua mente, o seu coração, as suas emoções. É esse daí. Porque a partir desse vai sendo construído o fora. Então, o mago ele tem que ter esse olhar mais abrangente, certo? Se eu, como pessoa, como ser, faz essa reflexão, a gente só começou a falar, né, desses reinos, né? Então, eu vou aprofundar. E eu estou juntando um pouco os dois nas explicações, né? Mas faz uma reflexão esses dias, né? Essa semana. Pensa, né? Faz uma reflexão assim, tipo, eu como pessoa, se as minhas ligações desequilibradas com o reino da lira, estaria onde, hein? É sexual? São vícios? Quais vícios? Né? É mais mental no sentido X, e começa a perceber. É aquilo que te traz um inferno na sua cabeça, que te perturba. É aonde você tem a tendência com esses reinos, tá? É claro que a gente pode usar e ativar esses mistérios de forma pontual. Se eu sei que eles trazem a boa sorte, riqueza, tal, eu posso fazer uma oferenda, tal, lá e pedir de forma pontual riqueza? Pode, a gente pode fazer magias específicas para isso, sim. Mas antes eu estou trazendo o fundamento do mistério, certo? Quando você falou que o preconceito da pessoa era com a própria pessoa, pode repetir? Sim, não, eu não expandi, tá? Eu não expandi essa fala, é exatamente isso, é o preconceito dela com ela mesma, que pode ser em vários campos, tá? Lilith também é uma vertente do reino da lira? Sim, sim. E aí pode ser, dependendo da visão da pessoa, a pessoa vê uma Lilith de um jeito, uma Lilith de outro. Então, você vai na Quimbanda, a Lilith é uma coisa, você vai para um ocultista, tal, que ele acha que é outra. Não importa, você entendeu? Mas ela é o que é, mas ela vai amparar tudo, porque o reino da lira ampara tudo isso daí. Certo? E aí ela vai ser o que ela é dependendo da escola, dependendo de como essa escola enxerga isso, certo? Lá na magia cristalina a gente fala um pouco mais disso, tá? É que vocês não fizeram uma cristalina, né? Suzy, a gente até ativa, tá? O mistério de Lilith na cristalina. Suzy, pode repetir sua conclusão? Já falei que eu não falei mais do que isso. Eu só mencionei que as pessoas elas têm esse preconceito consigo mesma, tá?
Então, que faz parte desse inferno pessoal, tá bom? Então, cada vertente tem um olhar sobre a lira, né? E as pessoas nem percebem que elas estão ligadas a esses infernos, né? Mas cada um tem a sua visão a partir da sua vivência, a partir da sua experiência, a partir daquilo que eu falei lá no começo da aula, até das nossas memórias celulares, que foi o que eu estava falando, certo? A nossa visão espiritualizada, a gente entende as visões religiosas, procura compreender isso, né? Mas a gente está mais ligado a essa visão espiritualizada, essa visão universal, né? Então, ó, visão espiritualizada é tudo uma questão de polaridade, positivo e negativo, que está em tudo e em todos. Então, eu tenho os mistérios positivos da criação, que amparam os seres que já estão evoluindo nas polaridades positivas, né? E aí tem várias faixas, vários reinos, né? Cada um para aquilo que precisa. E do lado negativo, as polaridades negativas da criação são esses reinos, né? É o reino da lira, tá tudo lá dentro, né? Que é onde está contido os infernos. E aí são infernos exteriores e infernos interiores. E nós temos essa energia do lado encarnado. Assim como nós temos energias sublimes, positivas e de esferas positivas encarnadas, manifestadas na carne, a gente também tem essas negativas. E é muito fácil, né? Então você vai você tem locais que emanam energias positivas, com polaridade, não estou falando de bom e ruim, estou falando de polaridade positiva, até na natureza. E aí você tem também construções humanas, como templos, né? Locais que se dedicam a essas energias, a esses cultos, né? Assim como nós temos pessoas que estão mais vibrando essa positividade, já tem na natureza e também na construção humana, né? Então você vai, por exemplo, o próprio cabaré é uma construção humana, uma construção humana com essa densidade negativa. Eu não estou falando de bom ou ruim, porque nós temos, por exemplo, igrejas, como a Igreja Católica, que estava dentro de uma polaridade positiva e que também fazia coisas ruins. Então o positivo não é bom e o negativo ruim. São só polaridades, formas de atuação, certo? Então, no negativo, a gente tem essa polaridade do cabaré, certo? E aí, precisa desligar um pouco do bom e do ruim. O ser humano precisa de nomes, precisa classificar as coisas para tentar entendê-los, já falei. Mas as coisas continuam sendo o que são, por isso muitos espíritos são chamados de diabos, né? E aí vai ver qual é a concepção de diabo da pessoa. Às vezes é só um capetinha lá, um capetão, um espiritinho lá, né? Mas pegou o nome de diabo, certo? Então não se prende muito a isso, tá? Presta atenção na polaridade e presta atenção no equilíbrio daquilo. Na polaridade, é negativo, mas é bom? É negativo, mas está em desequilíbrio? É positivo e está em equilíbrio? Certo? É isso, tá, gente? Então, não é o mal. O reino da lira, o reino, né, do inferno, o reino da lira, o reino do cabaré. Olha só a atuação. Eu gosto muito dessa frase, eu sempre uso, eu sempre ressuscito ela, né? Que é uma frase de vida para mim. Não é o mal, é apenas o caminho do bem através da dor, né? E isso é a ação de Exu e Pombagira. E para aqueles que se abrem para a transformação, para serem direcionados, para a reflexão, para o aprendizado, quanto mais você se abre, mais essa dor é afastada de você, certo? Eles estão aí para isso, para fazer as pessoas enxergarem através da dor, se libertarem através da dor, certo? Tá? Bom, a gente vai, então, na próxima aula,
seguir, né? E eu vou fazendo assim, eu vou ir complementando a lira com o cabaré, tem bastante coisa para falar. Hoje foi só uma fundamentação para a gente abrir um pouco essa questão dessas entidades que trabalham nesses reinos. Então, quando você vir essas entidades a partir de agora, sentir, estiver em contato com elas, lembra que você não está lá com uma pombagira, ela foi prostituta no cabaré, não é sobre isso. Não é sobre isso. O negócio é muito mais profundo. Quando você estiver lá com o Zé Pilintra, às vezes eles não falam, tá? Que eles são do cabaré, para evitar essa coisa, por causa da ignorância das pessoas que não entendem o que é esse reino, tá? Mas você já fica atento. Que não é uma pombagira que vai querer ir pro quartinho com o Exu, não. Muito pelo contrário. Ela vai querer trazer uma consciência para sua médium. Tá? Um equilíbrio. Eles buscam trazer esse equilíbrio para os seus médiuns. E a concepção desse inferno, desse cabaré como reinos, a gente vai adentrar nisso, nesses mistérios, mais na próxima semana. Tá bom? Então é isso, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Beijo.